Olá, meus irmãos, muita paz. Sejam bem-vindos à nossa breve reflexão com o tema Abra as portas do seu lar para Jesus entrar. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre o nosso Mestre, sobre a importância de realmente compreendermos quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Então, meus irmãos, primeiro, nós gostaríamos de relembrar o que Emmanuel nos traz, lá no livro A Caminho da Luz, que nosso Senhor Jesus, como sendo o líder espiritual do nosso planeta, ele tem constantemente enviado diversos espíritos de escola, espíritos de luz, de conhecimento, de sabedoria, para nos auxiliar na nossa jornada terrena. Então, nós temos, por exemplo, espíritos sábios como Sócrates, como Pitágoras, diversos filósofos da antiguidade, Confúcio, Maomé, Akhenaton, que foi um dos grandes faraós do Egito, Hermes Trimegisto, Krishna, Fuhai, Moisés, Zoroastro, Buda, Lao Tse, diversos sastras e Vedas da Índia antiga, todos esses espíritos que conduziram e ainda continuam a conduzir o pensamento da humanidade, a religiosidade, a espiritualidade nas pessoas, todos eles foram enviados ao planeta Terra sob o comando, né, e a pedido do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos dá, meus irmãos, um pouco da dimensão espiritual do nosso Mestre. Todas as religiões do planeta que acreditam na continuidade da vida após a morte, que nos ensinam a importância da contemplação de Deus, do Criador, de cuidarmos uns dos outros e de amarmos uns aos outros. Todas essas doutrinas, ensinadas e construídas por esses espíritos sábios, tiveram a orientação, né? Partiram da ideia do nosso Senhor Jesus, que conduz a todos nós diariamente, do planeta todo. Mas diante de todos esses espíritos que vieram com as suas tarefas, alguns com as suas próprias dificuldades, mas que foram espíritos de grande contribuição do planeta, apenas Jesus, segundo Emmanuel, ensinou o verdadeiro amai-vos uns aos outros, porque ele viveu essa situação. Ele sabia cumprir, ele sabia demonstrar o que é verdadeiramente o amar uns aos outros. Através das suas palavras, os seus ensinamentos, mas principalmente das suas atitudes, nosso Senhor Jesus, então, até hoje, é um grande marco da humanidade, não apenas no campo religioso, mas no campo social, dentro da história, né? E de diversos campos que a humanidade se desenvolve. Emmanuel também traz que a manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas. Então, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, né? Lá no Calvário, é, todas as suas passagens, todas as suas vivências são lições maravilhosas para nós, que nós podemos estudar a fundo para a título de aprendermos aquilo que a gente poderia fazer para encontrarmos a verdadeira felicidade, certo? Por que que nós estamos dizendo isso? Porque desde que fomos criados, o objetivo de Deus para nós é que nós, seus filhos, todos os espíritos do universo, sejamos felizes. Meus irmãos, tudo aquilo que a gente faz na vida é em busca da felicidade. O nosso trabalho, a construção da família, o próprio lazer, ganhar dinheiro, as questões materiais, a busca espiritual, tudo isso nós somos motivados a fazermos, né? A desenvolvermos, porque nós estamos procurando no final dessa busca a felicidade, é o que nós queremos. Não existe nada que a gente faça a fim de sermos infelizes. Então, nós temos que, nesse instante, confiar em Jesus quando ele nos diz que para encontrarmos a felicidade real, uma felicidade pura, transcendente, uma felicidade que provavelmente
raras ocasiões nós podemos sentir na nossa vida aqui na Terra, essa felicidade só poderá ser encontrada de verdade através do amor. O amor, e junto com ele, né, atrelado a esse sentimento puro, nós tentamos desenvolver diversos outros valores, como, por exemplo, a paciência, a tolerância, a caridade, o respeito, a fé. Todos esses sentimentos, eles conseguem produzir em nós sentimentos de paz, sentimentos de harmonia, sentimentos de felicidade. Nós queremos ser felizes, meus irmãos, só que o problema é que muitas vezes nós buscamos a felicidade em locais onde nós não iremos encontrar. Será que quando nós dedicamos a nossa vida excepcionalmente, exclusivamente aos ganhos materiais, às conquistas da carne, aos prazeres do corpo, essas situações, elas podem até nos promover alguns momentos de alegria, de euforia, mas muito dificilmente vão nos trazer paz interior, vão nos trazer essa felicidade pura. Então eu te convido a refletir na sua vida. Qual momento você se sentiu extremamente feliz? Uma felicidade quase que impossível de ser explicada através das palavras. Nós podemos, talvez, nos lembrarmos do momento onde o nosso filho nasceu, ou um momento onde nós ajudamos alguém e ao vermos a outra pessoa feliz, ou com saúde, ou segura, nesses momentos nós podemos sentir uma espécie de uma euforia, uma espécie de uma alegria, de uma felicidade extrema. São momentos raros. Geralmente, esses momentos se relacionam, têm a ver quando nós atuamos com outras pessoas, na contribuição, na ajuda, no crescimento de outras pessoas. Então, a nossa vida ela é social. Jesus, então, ao compreender as necessidades do Pai para cada um de nós, ele nos exemplifica, ele vem nos ensinar a necessidade de aprendermos a amar, porque esse é o caminho para encontrarmos essa felicidade. Nós podemos, meus irmãos, tentar desviar desse pensamento, desse ensinamento, o quanto nós quisermos, mas nós só encontraremos aquilo que inconscientemente a gente está sempre buscando se nós aprendermos a verdadeiramente amar, através do perdão, através do respeito, através da tolerância, através da persistência, amarmos uns aos outros. Nosso Senhor Jesus, então, como nos narra Emmanuel lá no livro Ave Cristo, ele fala que Jesus é como o sol. Ele traz assim: o sol que jorra bênção sobre o mundo incorpora-se na natureza. Então, o sol, ele faz parte da natureza, ele está ali presente, discreto, iluminando, né? Mas está ali inundando toda a natureza com a sua luz, com o seu calor, sustentando a natureza, renovando-lhe as criações. A folha da árvore, o fruto nutriente, o cântico do ninho e a riqueza da colmeia são dádivas do astro sublime, materializadas pelos princípios da eterna inteligência. Então, a inteligência divina materializa, né, nos permite termos o sol, que, porque sem o Sol não existiria vida no planeta. O Sol, ele permite que as plantas absorvam essa energia e a transformem em substâncias químicas para o seu crescimento. Nós e os animais herbívoros nos alimentamos dessas plantas e assim podemos sobreviver. Então a nossa vida depende da luz solar. Da mesma maneira, Emmanuel traz que o Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Sem o Cristo comandando a nossa existência, não haveria possibilidade de haver vida neste planeta. Então tenhamos o sol como essa fonte de vida espiritual para nós. Tenhamos o sol Jesus como essa fonte de vida para nós. Jesus, então, é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo, meus irmãos, é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Na sua mensagem de amor no Evangelho,
A sua mensagem é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Meus irmãos, nós então só precisamos de Jesus. Nós só precisamos do seu amor e dos seus ensinos, da sua palavra, como fonte das nossas vidas. É, é importante, né, que a gente passe a refletir mais sobre isso. Quais são os nossos verdadeiros objetivos na vida? Com que eu estou utilizando o meu tempo? Será que Jesus está presente no meu lar? Será que Jesus está presente no meu coração? Será que nas situações de dificuldade da vida eu tenho pensado nele, lembrado dos seus ensinos, do seu evangelho? Tenho praticado aquilo que ele nos ensinou? Porque a nossa vida, ela se baseia nisso. Se nós não estamos vivenciando Cristo intimamente, nós estamos perdendo o nosso tempo. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. A mensagem do Cristo é eterna. Ela nunca se perderá. Ela nunca terá a necessidade de se modificar, porque ela é pura. A lição do amor é a lição das nossas vidas espirituais para a eternidade. Essa mensagem está lá no livro A Caminho da Luz, também de Emmanuel. Bom, nós gostaríamos então, meus irmãos, refletindo um pouquinho mais sobre Jesus, te perguntar: quem é Jesus para você? O que ele representa para você? Será que nós temos Jesus como esse ser distante de mim, como esse ser inacessível? Ou é esse espírito é, próximo, irmão, carinhoso, que cuida de nós? Nós necessitamos desse Cristo vivo próximo de nós. Então, nós trouxemos aqui essa narração de Públio Lentulus, que é uma das encarnações de Emmanuel, onde no livro Há 2000 anos, ele nos narra o seu primeiro encontro com Cristo. Nós gostaríamos de trazer algumas dessas características, quando ele diz, né, que ele não sabia como expressar a admiração e o reconhecimento que ele estava sentindo naquele instante aos poderes celestes. É importante nós pensarmos que Públio Lentulus, nessa época, era um senador romano que acreditava nos deuses, nos muitos deuses de Roma, e não aceitava Jesus por ele ser uma pessoa intrusa ali, né, dentro da governadoria de Roma, dentro dos patrícios daquela época. Então, Jesus, com aquelas novas ideias de igualdade, de amor, ele dizia que os escravos eram iguais aos senhores. E, para Públio Lentulus, de acordo com a sua cultura, com a sua vivência, apesar de ser um espírito ali muito sério e muito disciplinado, ele é, tinha a sua disciplina e a sua seriedade, o seu respeito às suas crenças e à sua cultura. Então ele teve muita dificuldade de aceitar o Cristo, mas mesmo assim, em nome da sua família, ele foi encontrar Jesus, ele foi se encontrar com aquele homem, né, que todos diziam ser o Messias. Então, ele narra, né, que nesse encontro das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Ele estava sentindo, só de estar próximo de Jesus, ele começou a sentir a natureza de forma diferente, a sentir os eflúvios, as emanações da natureza, de uma forma que ele não havia sentido antes. Foi nesse instante, então, quando ele estava, né, nesse êxtase espiritual, sentindo de forma diferente, ele percebeu que Jesus, então, estava se aproximando com seu estranho e suave magnetismo. Ouviu passos, e aí, diante dos seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Era um homem moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave, indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo. Então, olha como ele narra Jesus com esse rosto calmo, né, de paz, de serenidade, que transmitia essas sensações para ele. Então, os cabelos, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida, sorriso divino. Então, ele traz Jesus com esse sorriso no rosto, né? Não aquela pessoa taciturna, séria,
às vezes brava. Não, Jesus com esse sorriso sereno, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Então, lágrimas, né, descem dos olhos daquele homem sério, austero, de difícil emoção, mas ele, diante do Cristo, se emociona e diz que uma força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se diante do Mestre. Olha que poder desse homem, né? Olha que energia maravilhosa. E é muito interessante que essa narração que Emmanuel nos traz do livro Há 2000 anos, que é a psicografia do Chico Xavier, é, existe na história da humanidade uma carta, né, enviada pelo senador romano Públio Lentulus ao imperador romano Tibério César. E essa carta ela foi encontrada nos arquivos do Duque de Cesadini, lá em Roma. Então essa carta ela existe, né, fisicamente, ela existe, está armazenada aí nos museus históricos da humanidade em Roma. E aí nós trouxemos então alguns trechos que são extremamente semelhantes ao que Emmanuel, Públio Lentulus, o mesmo espírito, né? Através da psicografia de Chico, nos trouxe lá no livro Há 2000 anos. Então, a carta traz o seguinte, um trecho da carta. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criado do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Então ele traz aqui a explicação de como Jesus era visto pelos povos naquela época. Continuando. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Então ele traz: ressuscita os mortos, cura os enfermos em uma só palavra, é um homem de justa estatura, é muito belo no aspecto e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis, a barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave, tem os olhos expressivos e claros. Então, meus irmãos, e só finalizando, né? Resplandecem no seu rosto como raios do sol. É uma carta física real, né? E que se assemelha muito ao que Emmanuel traz no livro Há 2000 anos, e que é muito interessante porque nos aproxima nessa figura do Cristo. Nós necessitamos visualizar o Cristo para mentalmente nos aproximarmos dele, mas sempre com esse olhar, com esse rosto, com esse sorriso calmo, sereno e que nos envolve com amor, que nos envolve com tanto carinho. O Espírito da Verdade, lá no Livro dos Espíritos, ele traz que Jesus é o condutor e é o modelo do homem. Tenhamos o Cristo, então, como esse condutor e modelo. Aulus, na psicografia de Chico Xavier, através da mensagem do Espírito André Luiz, Aulus como um dos dirigentes espirituais de André Luiz, lá no livro Domínios da Mediunidade, traz para nós que Jesus é o governador espiritual do mundo. O que isso significa? Que ele é o espírito responsável por toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Ele é o condutor do nosso planeta, responsável pelas decisões. E Emmanuel nos traz que ele está presente antes mesmo do surgimento do planeta Terra, até hoje, já como espírito crístico, já comandando o planeta desde o início das primeiras, dos primeiros seres vivos aqui no nosso planeta até hoje, Jesus está presente, intimamente ligado a cada um de nós. André Luiz traz que ele é o médico divino, lá no livro Os Mensageiros. E Emmanuel também, lá no livro Missionários da Luz, coloca Jesus como sendo o diretor angélico do orbe e síntese do amor divino, a maior representação do que é o grande amor do nosso Pai por nós. Se dá, então, pela representação de Jesus. Pedro coloca
lá em Mateus capítulo 13, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Kardec, na Gênese, nos traz que Jesus é o espírito superior da ordem mais elevada, Messias, espírito puro, enviado de Deus e, finalmente, médium de Deus. Olha quantas características maravilhosas atribuídas ao nosso Senhor Jesus. Bom, se Jesus é tudo isso para nós, se nós estamos então trabalhando o nosso íntimo para nos aproximarmos dele, porque ele já está conosco, o que falta é nós, às vezes, nos atentarmos para a sua presença na nossa vida, como é que Jesus pode entrar então lá no nosso lar? Como é que Jesus pode estar mais intimamente presente na nossa vida? Meus irmãos, nós trouxemos então um, um trecho, né, desse desse poema de Leão Tolstói, intitulado O Aldeão. É um conto, na verdade, de Leão Tolstói, O Aldeão. Ele fala o seguinte, nós vamos ler e refletirmos sobre isso. Um aldeão russo, muito devoto, pedia constantemente em suas orações que Jesus viesse visitá-lo na sua humilde choupana. Então ele queria que Jesus viesse fazer uma visita. Na véspera de Natal, ele sonhou que o Senhor iria aparecer-lhe e teve tanta certeza da visita de Jesus que mal acordou, levantou-se e começou a pôr a casa em ordem para receber o hóspede tão esperado. Uma violenta tempestade de granizo e de neve acontecia lá fora e o aldeão continuava com os afazeres domésticos, cuidando também da sopa de repolho, que era o seu prato predileto. De vez em quando, ele observava a estrada, sempre à espera. Decorrido então algum tempo, o aldeão viu que alguém se aproximava, caminhando com dificuldade em meio à borrasca de neve. Era um pobre vendedor ambulante, que conduzia às costas um fardo bastante pesado. Compadecido, saiu de casa e foi ao encontro do vendedor. Então, muita atenção, meus irmãos. Alguém que pedia ajuda do lado de fora. Levou-o para dentro da sua choupana, pôs sua roupa a secar ao calor da lareira e repartiu com ele a sopa de repolho. Só o deixou ir embora depois de ver que ele já tinha forças para continuar a jornada. Olhando de novo através da vidraça, avistou uma mulher na estrada, coberta de neve. Foi buscá-la e a abrigou na choupana. Fez com que sentasse próximo à lareira, deu-lhe de comer, embrulhou em sua própria capa. Não a deixou partir enquanto não readquiriu força suficiente para a caminhada. Então o homem continuava a esperar, a aguardar a presença do mestre, né? Então a noite começava a cair e nada de Jesus. Já quase sem esperanças, o aldeão foi novamente à janela e examinou mais uma vez a estrada coberta de neve. Distinguiu uma criança e percebeu que ela se encontrava perdida e quase congelada pelo frio. Saiu mais uma vez, pegou a criança, levou-a para a cabana, deu-lhe de comer e não demorou muito, para que a visse adormecida ao calor da lareira. Cansado e desolado, o aldeão sentou-se e acabou por adormecer também junto ao fogo. Mas, de repente, uma luz radiosa iluminou tudo. Diante do pobre aldeão, surgiu risonho, mais uma vez Jesus sorrindo. Surgiu risonho, o Senhor, envolto a túnica branca. Ah, Senhor, esperei-o durante o dia inteiro, e não aparecestes, lamentou-se o aldeão. E Jesus, Senhor, lhe respondeu, já por 3 vezes hoje, visitei a tua choupana. O vendedor ambulante que socorreste, aqueceste e deste de comer, era eu. A pobre mulher, a quem deste a capa, era eu. E essa criança que salvastes da tempestade também sou eu. O bem que a cada um deles fizestes, a mim mesmo o fizestes. Meus irmãos, como é que Jesus vai entrar no nosso lar? Através das nossas ações, através do nosso desenvolvimento do amor, através do acolhimento que nós dermos àqueles que necessitam mais do que nós, através da nossa boa vontade, da nossa tolerância, da nossa paciência com aqueles que, infelizmente, passam por momentos difíceis, aqueles que às vezes não compreendem a mensagem do Cristo, aqueles que são mais brutos, mais rudes, menos conhecedores do amor, aqueles que ainda não aprenderam a importância do respeito. Quando nós amarmos a esses, quando nós amarmos a todos, quando nós dedicarmos o nosso tempo a cuidar daquele que precisa, assim nós estaremos abrindo as portas do nosso lar para o Cristo. Lembremos-nos sempre de Jesus, meus irmãos, nas nossas orações, no nosso dia a dia, principalmente nos momentos de dificuldade e de dor, mas não apenas na lembrança, mas também nas ações,
façamos, sigamos o exemplo do Mestre, porque a caridade está a nossa salvação. Lá no Evangelho, na verdade, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, né, faz uma pergunta aos espíritos: qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos respondem que a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas é que é a caridade. Que Deus abençoe a todos nós, que nosso Senhor Jesus possa continuar vibrando em nosso coração, porque Ele sempre está conosco e nós precisamos nos lembrar mais e vivenciarmos mais os ensinos do Cristo. Muita paz, um feliz fim de ano e feliz Natal para todos nós, comemorando a presença de Jesus nos nossos lares e no nosso coração. Um abraço a todos.